Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ó, a gente não tá ficando doido não, tá? Nem eu, nem você. A gente está no Elas em Pauta, mas hoje com uma dinâmica um pouquinho diferente. Hoje eu, Germano Santos, tive a honra, tenho o prazer de entrevistar a minha querida amiga Sandra Freitas. Sandra, primeiro, antes da gente aqui começar a conversar, quero te agradecer. A Sandra me convidou para entrevistá-la neste episódio que é especial, um momento especial para ela, que para mim também se tornou um momento especial. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e sinta-se em casa, tá? Pode deixar, estou em casa. Obrigada, Germano, por aceitar o nosso convite, né? Esse bate-papo diferente. Quando eu pensei na ideia desse bate-papo, seu nome estalou assim, eu falei, não, é o Germano. E eu gostei, de bate-pronto já aceitei, vamos lá, vamos conversar. Afinal de contas, um papo de jornalista também para outra jornalista, né? Que está fazendo um trabalho muito bacana, estou acompanhando. A gente vai falar mais, daqui a pouquinho a gente vai entrar mais no Elas em Pauta. Mas antes, a gente já está acompanhando aqui um pouquinho do seu sotaque, aí as pessoas, ué, mas será que a Sandra é daqui mesmo, de Pará de Minas? Não é? A Sandra Freitas nasceu aonde? Eu tenho até meu palpite, eu acho que é ali naquela cidade maravilhosa. Como é que é a sua relação com Pará de Minas? Como é que ela começou? Como é que ela foi criada, Sandra? Então, eu nasci no Rio, né? Minha então, família onde eu chego aqui em Pará de Minas, as pessoas já você fala diferente, seu sotaque é diferente, você não é daqui não. Aí conta a história toda, Sim. Né? Eu nasci no Rio e o meu pai trabalhava numa fábrica de tecido lá no Rio e essa fábrica fechou. E um amigo do meu pai foi convidado para trabalhar aqui na antiga Fibral. Seu Moacir Canuto foi convidado para trabalhar aqui na Fibral e chamou meu pai para vir também. Né? Vocês, a relação então é só de amizade, vocês não tinham parentes aqui em Não, a gente não conhecia ninguém aqui. Então vem na cara e na coragem. A cara e a coragem, a grande família veio na cara com a cara e com a coragem. Aí ele convidou meu pai para vir, nós éramos em 6 irmãos na época, meu irmão mais novo nasceu aqui em Pará de Minas, e nós viemos. Final da década de 70, a grande família veio toda, né? Meu pai, minha mãe, 6 irmãos, e nós moramos aqui por 6 anos. Né? 6 anos. Na primeira etapa, nós moramos aqui por 6 anos. Ah, tá. Então depois você ainda vai ter um capítulo 2 ainda nessa história. Isso, aí vai os retornos. Ah, tá. Mas nessa primeira leva ainda, onde vocês moravam aqui, onde que vocês vieram para cá, qual bairro vocês moraram, e quais as lembranças que você tem de Pará de Minas no final da década de 70? Então, a gente tem uma história assim um pouco engraçada, né? Porque meu pai veio antes e arrumou uma casa para a gente morar ali na rua Antônio Praxedes, próxima à esquina ali do Dipanas. Ah, tá. Naquela Nossa Senhora quadra, das Nossa Senhora das Graças, Sim. Naquela quadra ali. Meu pai veio antes e arrumou essa casa. Aí quando nós chegamos, né, minha mãe com 6 filhos e aquela mudança toda, eles se deram conta que a casa não comportava a gente. Que a casa era pequena para uma família tão grande e com tanta coisa. E nós moramos nessa casa uma semana. Aí depois de uma semana, meu pai e minha mãe arrumaram uma outra casa na rua de cima, na rua Carlos Meireles, e nós mudamos para essa casa maior, né? Que aí era uma casa, acho que com 4 ou 5 quartos, uma casa bem grande, né? Para comportar todo mundo. Aí nós mudamos para Carlos Meireles. Eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos. Aquela região ali do Nossa Senhora das Graças era uma região muito movimentada, né, nessa época, né? O que você lembra ali das pessoas, enfim, do ambiente ali daquela região? Então, assim, era um bairro muito perto do centro, né? Assim, bem próximo do centro. A gente congregava na Assembleia de Deus, que era na Rua Capitão Teixeira, acho que 2 ou 3 ruas para baixo, Rua Capitão Teixeira 140. Eu estudava no Jardim de Infância, Geraldo Martins? Geraldo Martins, tomei uma pancada na cabeça lá, mas isso aí é um outro capítulo. Estudava no Geraldo Martins, meu irmão nasceu no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então é paraminense. Meu irmão meu irmão mais novo é. Então, e eram poucos bairros. Eu acho que só a gente, daquela época, tinha o Dom Bosco, São Francisco, já tinha o São Luís, Providência acho que estava começando, São José já tinha, assim, era mais o entorno do centro, não? Então a gente ficava muito ali. Nossa Senhora das Graças, centro, a igreja também era ali,
E depois que eu estudei no Jardim, né, que eu conto a história que eu tomei a pancada na cabeça. Conta ela aí pra gente, já deixa pra gente. Então, essa história é ótima, né? Ótima assim, porque não foi na cabeça de vocês, né? Agora ela é engraçada. Agora ela é engraçada, mas na época foi triste. Foi o primeiro ano que a gente chegou aqui, eu fui estudar lá no Jardim. E num belo dia, a gente estava lá brincando na hora do recreio, eu fui aluna da tia Dora. Eu ainda estou procurando tia Dora, não sei se ela ainda está na cidade, mas eu ainda vou achar a tia Dora. Vou deixar o recado, se alguém conhecer a tia Dora, eu fui aluna dela. Um dia desse eu encontrei a tia Marli, lá do Pereira da Costa. Então... Encontrei com a tia Marli. Então, aí estávamos lá, né, brincando lá no parquinho e tinha aquele balanço com três cadeiras de ferro. Eu sentei na cadeira do lado esquerdo, um colega que eu não lembro o nome no meio e uma outra colega do outro lado que não conseguia se balançar. E eu conseguia. Apesar de ser pequena, com a perna curta, eu conseguia me balançar e eu gosto de balanço até hoje. E essa colega não conseguia se balançar e pediu para eu sair da minha cadeira, do meu balanço, para ir empurrá-la. E eu tive a brilhante ideia de passar por trás do coleguinha do meio que estava balançando. Eu tomei uma pancada desse lado aqui e eu voei. Nossa Eu voei do balanço até o muro. Eu brinco que eu só não passei o muro ali, agora acho que é uma clínica. Ele tem uma clínica, ele tem uma capelinha também. Eu quase voei lá do outro lado, né? Eu fui jogada e aí fiquei 15 dias afastada da escola, com o rosto inchado. Bateu bem Bateu aqui, perto do... Eu quase perdi a visão. Por pouco eu não perdi a visão. Perigoso. E eu fiquei 15 dias com a cara inchada, eu tinha 6 anos. Então essa história, assim, é marcante. Eu falo que meu parafuso, de repente, o pessoal lá da Reforma deve ter achado recentemente alguma coisa ficou lá, pelo menos um parafuso ficou solto lá. Gente, vamos usar isso aqui na Reforma, porque... porque a pancada foi forte. Nossa, mas quando vocês mudaram para cá, 6 filhos, seu pai, sua mãe, Isso. Vocês vieram de uma cidade que, claro, não tem o contexto que ela tem hoje, a grandeza que tem hoje, mas já era grande, principalmente em comparação para a de Minas. Como é que foi essa mudança e essa adaptação de vocês e de você também aqui na cidade? Foi uma mudança, uma adaptação fácil? Foi algo assim que vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade? Como é que foi? Então, a questão do sotaque, né? As coisas, por exemplo, aipim, aqui é o quê? Mandioca. Mandioca. Das palavras. Tangerina, aqui é mexerica. Mexerica, então, assim, algumas coisas assim, né? A questão das ladeiras, que... Você fala da palavra ou Não, das ladeiras mesmo? De subir as ladeiras. Até hoje. No Rio, onde vocês moravam? No lugar, onde vocês moravam nós lá? morávamos em Campo Grande. Campo Grande. Na zona oeste do Rio. E algumas pessoas falam que é um dos maiores bairros do Brasil. Né? Tem mais de 350 mil habitantes, o bairro. Nossa Senhora. Então, maior que Divinópolis, quase. Se eu não estiver enganado, acho que Então, assim, as ladeiras... Tipo, vai na rua direita e quando volta tem que subir aquela ladeira até chegar na igreja Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças é uma ladeira, né? Exatamente. Então, assim, uma das grandes dificuldades foi a ladeira e a questão do... o feijão preto também, que aqui não tinha. Na época então não tinha, feijoada não era muito comum. Não tinha feijão preto, então a gente teve que se adaptar a esse feijão mulatinho, né? Fala. Assim, eu não sou muito dos termos culinários não, mas eu até você falou isso agora, eu até achava que a feijoada ela tinha nascido aqui em Minas, então eu estava totalmente enganado. Não sei, eu sei que lá no Rio a gente só come feijão preto. Mas aí só o feijão, não a feijoada em si. Não, só o feijão. Na minha cabeça tá... Não, entendi. Só o feijão. Mas a feijoada também feita com feijão preto. Sim, porque eu tive essa... porque aqui em Minas a gente é mais do feijão, do marrom mesmo, né? O tradicional. E aí quando tem um feijão preto é mais na feijoada. Eu não sabia, lá era o contrário. Foi uma adaptação assim, normal, né? Teve meio que esse contraste, né? Porque, tipo, a gente chegou aqui, a gente não conhecia ninguém. Então, teve que se adaptar com a escola, né? Com o pessoal da igreja, conhecer outras pessoas. Os vizinhos. Vizinhos, né? Mas foi um período tranquilo, de 6 anos tranquilos.
E aí, 6 anos depois, vocês voltam para o Rio. Sentiram saudade de casa ou algum motivo maior que forçou vocês a voltar? Como é que foi? Então, meu pai trabalhou 21 anos nessa empresa lá no Rio, né? E na época que meu pai trabalhou, ele só precisava de 25 anos para se aposentar. Tanto que a gente brincava que meu pai tinha mais tempo aposentado do que trabalhando. Meu pai ficou mais tempo aposentado do que trabalhando. Então, ele veio para completar esse tempo de aposentadoria. Então, quando ele completou esse tempo de aposentadoria, nós voltamos para o Rio e 2 irmãs que já estavam casadas ficaram aqui. Então, aí nós firmamos um laço com Pará de Minas. Já ficou diferente. Aí já ficou diferente. Aí nós voltamos, os 2 irmãos mais velhos já tinham voltado, aí nós voltamos e as minhas 2 irmãs ficaram aqui porque já estavam casadas. E aí, quanto tempo depois que você voltou aqui para Pará de Minas? De mudança? Aí você ficou, só para me entender um pouquinho aqui, você voltou 6 anos depois para o Rio. Isso. E aí... Final de 84. Final de 84. Isso. E aí depois você volta para cá, para Pará de Minas. Isso. Mas aí leva quanto tempo nesse intervalo? Então, voltar em definitivo, eu voltei no final de 2022. Mas mesmo nesse período, né, que como a gente deixou irmãs aqui, sobrinhos nasceram aqui, casaram aqui, então nesse período dificilmente a gente ficava 2 anos sem vir aqui. Então a gente sempre vinha, né, aniversário, casamento. Você pegaram um pouquinho aos mineiros? Não, tem essa relação. A gente qual tem essa é a relação. E a gente sempre falava que um dia a gente voltaria para morar aqui. Entendeu? E esse dia chegou assim de uma maneira não muito legal, mas chegou e a gente voltou. Como é que vocês vê o povo mineiro? Qual que é a diferença do mineiro para o carioca? Porque tem uma característica que as pessoas às vezes elas falam, que é o seguinte: o mineiro é um povo mais quietinho, um povo mais tranquilo, o carioca já é esperto, já é malandrão. É isso mesmo ou não, Sandra? Mais ou menos. E eu acho assim, eu acho o mineiro meio desconfiado. Isso é. Eu acho o mineiro desconfiado. O carioca não, o carioca já é mais, tipo, largadão, entendeu? Sim. Chega, fala com todo mundo, né? Senta todo mundo junto. O mineiro, ele é mais reservado. Ele é mais na dele, né? Assim, até pra, como é que fala? Se abrir, né, se relacionar, eu acho que o mineiro tem mais essa dificuldade. Aí, quando vocês voltam aqui, vamos voltar nessa parte desse retorno, 2022. Dezembro de 2022. Dezembro de 22. Como é que você viu Pará de Minas, assim, você já vinha aqui, que você falou, né, mas como é que esse crescimento da cidade, como é que você viu, como que você voltou para Pará de Minas, com o coração aberto, enfim, como é que a Sandra volta depois de... Minha matemática falhou. Nós somos de humanas. Exatamente. Depois desse tempo, qual foi a Sandra que voltou? Então, fevereiro de 2022, na época acho que já estava no final da Covid, né, da pandemia, que a Covid começou em 2020. Acho que foi o ano que começou a vacinação, né? Isso. E início de 2022, em fevereiro, o meu pai pegou Covid. E a minha mãe em janeiro, minha mãe tinha tido um AVC e pegou Covid dentro do hospital. E por uma semana eles ficaram internados juntos. No início de fevereiro, eles ficaram internados juntos no mesmo hospital. E dia 11 de fevereiro, meu pai faleceu. E dia 25 de fevereiro, minha mãe faleceu. Nossa, então, assim, 14 dias, né? Então, assim... A gente estava acostumado com a grande família se reunindo todo domingo. Assim, não tinha, por exemplo, um almoço de domingo, não tinha menos de 20 pessoas. Então a gente estava... Mais que um restaurante. Exatamente. Então a gente estava acostumado com aquilo. Né? Então depois da morte dos meus pais, a casa ficou muito grande, a casa ficou muito vazia, né? Ninguém mais... Aí começou um sobrinho... muda para um estado, outro vai trabalhar em outro estado, minha filha volta para Pará de Minas, meu irmão volta também. Aí eu falei, não vou ficar aqui no Rio sozinha nessa casa desse tamanho. Aí juntei minhas coisas no dia 18 de dezembro, final da Copa, Argentina e França, e vim embora, saí do Rio 4h pouca da manhã
e cheguei aqui e já estava começando o jogo, eu acho. E você, no Rio, você trabalhava já como jornalista? Porque, assim, jornalista a gente sabe que jornalista é alguma coisa, né? É difícil ser só jornalista. Como é que era a sua vida no Rio antes de você vir aqui, nesse ano mesmo, de 2022? Como é que você estava lá? Então, eu trabalhei durante 17 anos numa editora evangélica, né? Uma das maiores editoras evangélicas do país. E eu trabalhei por 17 anos. Aí, com a pandemia, começou aquela onda de demissões, né? A gente começou a trabalhar de casa. Antes de ser jornalista, eu era professora, e depois eu descobri que não era minha praia, vamos fazer jornalismo, porque eu sempre quis fazer jornalismo. Então, quando chegou na época da pandemia, eles começaram a dispensar algumas pessoas, né? Reduzir o número de funcionários, e eu fui uma dessas pessoas que foi dispensada no meio exatamente em 2020, no auge da pandemia. Nossa. Aí eu comecei a trabalhar fazendo freela lá no Rio. Eu trabalhava também na igreja, sempre trabalhei com mulheres, dando palestra para mulheres, dando estudos. Então eu tinha em escolas também para adolescentes. Então eu tinha esse outro meio que trabalho paralelo, né? Aí, quando aconteceu da morte dos meus pais, eu falei, vou voltar para Pará de Minas, pelo menos assim. Em Pará de Minas tem família, né? Lá no Rio também tem família, não estou dizendo que lá no Rio não tem família. Mas entendam, né? Eu ia ficar lá sozinha numa casa. Não, e você mesmo falou, sua filha estava aqui, seus irmãos aqui também. Entendeu? Então... Aí a família foi meio que se espalhando. Sim. Entendeu? Aqui, você falou, até para a gente entrar nesse assunto, que você fazia esse trabalho com mulheres. Isso. Você veio para Pará de Minas e aí nesse ano agora, 2024, você cria o projeto Elas em Pauta. De onde veio essa ideia de criar esse projeto Elas em Pauta? Partiu de algo que você já tinha vontade no Rio e conseguiu executar aqui? Ou foi algo que você viu que falta em nossa cidade um trabalho mais voltado para as mulheres de informação? Então, juntou as duas coisas, porque lá no Rio, nessa editora que eu trabalhei numa revista feminina, e depois eu trabalhei num blog voltado para mulheres cristãs. Sim, então era a minha praia, né? Falava de tudo, moda, comportamento. A revista que eu trabalhei tinha até dica de receita, decoração, né? Aquela coisa toda. Então eu sempre fui muito envolvida nisso, na igreja também, no trabalho com mulheres, com estudo, com palestra. Aí quando eu cheguei aqui em Pará de Minas, eu pensei assim, tem muitos veículos de comunicação, tem ótimos jornalistas, mas falta algo voltado especificamente para mulheres. Aí eu falei, vou trazer a ideia que eu já tinha lá no Rio, né, que eu já trabalhei numa revista feminina, trabalhei num blog voltado para mulheres cristãs. A ideia do Elas em Pauta no site é mais ou menos essa ideia, que era o espaço da mulher cristã. E eu falei, vou trazer essa ideia para cá. E graças a Deus, né, assim, nós começamos em agosto, né, com o canal de entrevistas e com o site. E graças a Deus está tendo uma boa aceitação. O trabalho realmente está ficando muito bacana, as pautas são muito boas. Eu percebo assim, e aí até também trabalhando nesse meio digital, que às vezes quando a gente traz pautas que talvez incomodam no bom sentido as pessoas, né? Que, por exemplo, você tem até entrevistas que saiu aqui no canal com a Patrícia, dela falando da questão da rede social, do exagero da gente na rede social. Isso às vezes incomoda, porque a gente gosta de estar ali. Uhum. E a gente precisa, né? Querendo ou não, o nosso trabalho precisa. Mas eu falo assim, quando a gente traz essas pautas, por mais que às vezes as pessoas podem, não, mas eu não quero ver isso, porque isso vai me incomodar, vai trazer isso, mas é necessário. É necessário. E como a gente, assim, eu acredito, né, tanto no Elas em Pauta, o Portal de Vera e outros canais de comunicação que tem aqui na cidade, a gente tem essa preocupação de fazer esse jornalismo comprometido mesmo, Sim. né? Trazer pautas para as pessoas pensarem. Fazer jornalismo. Exatamente, para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem, analisarem. Então, a ideia
né, tanto do site como do canal de entrevistas, é exatamente esse. É mostrar essas mulheres que tem na cidade, essas histórias, essas mulheres que atuam em todas as áreas, que a gente tem mulher atuando em todas as áreas. A gente olha aqui, tem mulheres no empreendedorismo, né, grandes empresárias, médicas, advogadas, né, tem histórias de mulheres muito interessantes, mulheres na cultura. Então, a ideia foi exatamente isso, juntar essas mulheres, né, contar as histórias dessas mulheres, dar voz a essas mulheres num espaço feito só para elas. E qual foi a primeira mulher, qual foi a primeira pauta que você trouxe para o Elas em Pauta? No site, a primeira entrevista foi com a Nivaldete, era a arte da biscoiteria. Ah, sim. E para de nós temos as biscoiteiras são exatamente, patrimônio imaterial. Isso, patrimônio imaterial. Então a primeira história que eu contei no site, a gente tem uma editoria, é sobre elas, que assim é diferente do canal. No canal a gente traz temas de interesse de todas as mulheres. Na editoria sobre elas do site, a gente conta histórias de mulheres que superaram alguma dificuldade, que são referência em alguma área. Então, a gente conta a história dessas mulheres. E a primeira história que eu contei no site foi da Nivaldete. Dessas histórias que você contou, qual que te chamou mais atenção, que você fez e que, assim, a gente como jornalista tem muito isso, né? A gente lida com muita história, mas sempre tem uma que quando você põe a cabeça no travesseiro, você fala assim, poxa, essa pessoa passou por tudo isso e eu estou aqui, né? Minha vida é muito boa perto dela, ou desse acontecimento. Qual que foi essa que você colocou a cabeça no travesseiro e não dormiu direito? Então, foi a entrevista com a Paula Rezende. Nós fizemos a entrevista por telefone e no final estávamos nós duas chorando. Porque a Paula, ela é uma jovem mãe de 29 anos e ela teve a primeira filha aos 19 e num problema no parto, a filha nasceu com deficiência total. E deficiência física? Física, ela fica na cadeira de roda, ela não fala, um caso mais complexo. É isso, foi por conta de algum problema na hora do parto, eu não sei se falta de oxigenação no cérebro. Então teve essa paralisia cerebral. Então ela contando essa história, ela mãe, primeira gravidez aos 19 anos, e ela conta que muitas vezes ela pensou em desistir, porque ela falou que muitas vezes as pessoas tentam romantizar, às vezes, as histórias das mães atípicas, né? Você foi escolhida para passar por essa situação. E ela falou que não entendia isso dessa forma. Então, ela precisou trabalhar primeiro ela, para depois aprender a lidar com essa filha, que hoje está com 10 anos e agora ela tem uma filha de 1 ano também. Então, nós terminamos a entrevista, nós duas chorando. E aí a gente para e pensa, né, tudo isso com 19 para 20 anos. Hoje ela está com 29. Assim, é muito... hoje eu também tenho 29 anos. Às vezes até a gente trombou em algum momento junto. Mas é muito novo, a pessoa está formando ainda, né? Hoje em dia, as novas gerações já são formadas com 10, mas a nossa, com 20 anos, a gente ainda estava nesse processo. Então, realmente uma história... Mexeu muito comigo. E teve, assim, algum momento mais engraçado, alguma história, assim, mais engraçada que te chamou a atenção também? Então, teve uma entrevista que a gente gravou, né, aqui, foi na semana da Festa do Frango. Sim. Na semana da Festa do Frango. E a gente estava aqui gravando, né, a entrevista rolando, de repente passou um caminhão. Aqui na rua aqui? Passou um caminhão aqui na rua e a gente, tipo assim, para tudo, né? Porque ou você escuta o que o caminhão tá falando lá fora, ou você continua dando andamento na entrevista. Ele queria fazer uma participação especial, que vocês entenderam. Exatamente. Aí demos aquela parada e o caminhão parece que ele se arrastou aqui na porta, né? E olha que é um morro, né? Ele estava subindo e assim, bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Então tem essas histórias assim também. Tem esses percalços que a gente faz. De esquecer o que vai perguntar na hora, entendeu? Nossa, isso acontece demais. Já aconteceu comigo um caso, só abrir esse parênteses, eu estava numa coletiva
Eu estava doido para fazer uma pergunta, doido, assim, desesperado. Aí, sabe quando você vai falar, uma outra pessoa começa. Outra pessoa começa. E rouba a sua pergunta, né? Não, até que nesse caso é que não roubaram, não. Mas eu fui me dispersando tanto da entrevista que eu fui ficando chateado. Nossa, mas não vou perguntar. Quando chegou a minha vez, que as pessoas olharam para mim, eu esqueci. Eu juro que eu esqueci o que eu ia perguntar e eu falei, e na hora foi isso. Não, já perguntaram o que eu ia perguntar. E depois estava assim, gente, o que eu ia perguntar? Isso aconteceu já, eu nunca esqueço disso. Igual o bobo lá e as pessoas olhando, eu, poxa, não, já perguntaram. Assim, erro de gravação é demais. É sempre. E Sandra, bom, trabalhar com rede social é difícil, é um desafio, porque hoje você pega um assunto super interessante, joga ele. Aí acontece um caso policial, por exemplo, uma notícia policial, que às vezes nem tem tanto interesse, uma prisão de algum tipo de droga, joga. Essa notícia policial ela tem muito mais alcance, muito mais interesse. Diante disso, qual que é o desafio seu que você enfrenta no dia a dia com Elas em Pauta? Porque você está fazendo um trabalho ainda mais específico, ainda mais para mulheres. O que você vê hoje como principal obstáculo seu? Então, a gente está meio que fazendo um trabalho de formiguinha, né? Mas sabe aquela frase, formiguinha não, sabe aquela frase da plantinha teimosa? Já viu essa frase? Eu sou uma plantinha teimosa? Não. Eu não lembro exatamente como é que é a frase, não, mas é mais ou menos isso. Eu sou uma plantinha teimosa, entendeu? Pode bater, eu vou continuar o meu trabalho de formiguinha. Eu sei que às vezes eu coloco uma pauta que eu penso assim, caraca, que pauta, né? Entrevistei uma pessoa importante, né? A pauta vai... Aí vem bombar. Aí vem uma situação, né? Uma briga de bar. Aí que gera muito mais. Gera muito mais, chama muito mais atenção. Mas assim, o que eu percebo, que mesmo tendo esse trabalho de formiguinha, a gente já consegue ver que as mulheres estão se identificando, entendeu? Quando eu chego nos lugares, assim, tem mulheres que estão me mandando mensagem, eu quero contar minha história, eu tenho uma história de superação. Então, assim, eu estou com 3 pautas na fila de mulheres que querem contar a história porque enfrentaram algum problema, alguma questão de violência, alguma questão de saúde, e querem contar suas histórias, querem compartilhar essas histórias. Então, assim, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, que começou há 3 meses, 4 meses, né? Pouco mais de 4 meses, a gente já vê esse retorno, né? Nas mulheres nas ruas, nas mulheres que mandam mensagem no direct, né? Eu fui no evento Subida Rosa, né? Que teve no final de outubro, que foi um evento que reuniu várias mulheres da cidade, e algumas mulheres me procuraram, me chamaram, eu acompanho o trabalho do Elas em Pauta, se quiser eu também tenho uma história para contar, eu também posso te ajudar, eu trabalho nessa área, eu posso contribuir de alguma forma. Então, assim, a gente vê que é um trabalho, assim, é meio que uma luta de formiguinha contra um gigante, mas o trabalho está sendo feito e graças a Deus está dando certo. Você falou uma coisa interessante há pouco tempo, que a gente tem mulheres em todos os setores, e é verdade. Mas falando, assim, até para jogar isso aqui também na conversa, a gente viu esse ano, por exemplo, 2 mulheres se candidatando a prefeita em Pará de Minas, mas nós nunca tivemos uma mulher como prefeita de Pará de Minas. Tivemos vereadoras, né? Temos uma hoje, vamos ter 2 na próxima gestão. Como é que você vê essa representatividade feminina na política? Eu estou te perguntando isso porque eu acho que quando as mulheres elas veem uma mulher no poder, né, no poder legislativo, no poder executivo, assim, a mulher com a caneta na mão, eu que vou tomar a decisão, sou eu que mando aqui, eu quero que faça isso, com esse olhar feminino. Eu acho que talvez isso também gere uma inspiração para que outras queiram também chegar lá. Mas a gente vê isso ainda, pelo menos eu vejo caminhando muito lentamente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, tem uma frase da deputada estadual Lohana França, eu tive a oportunidade de estar com ela numa entrevista, e ela falou essa frase e aquele dia ficou marcado. Ela falou que as mulheres só não ocuparam determinados lugares porque não depende só delas. Porque onde depende só delas, elas já ocuparam. Então, nós vemos mulheres em todas as áreas
E na área da política, nós vemos poucas mulheres. Né? Acho que nas capitais foram eleitas 2 prefeitas. Essa estatística eu não tenho. Eu acho que foram duas prefeitas em todas as capitais do Brasil. Então, assim, depois da eleição, teve essa pesquisa também de quantas mulheres foram eleitas, né, para vereadora, essas coisas, e até mesmo na eleição passada. Então, ainda existe essa dificuldade, né, porque ainda existe um preconceito de ter uma mulher num cargo de liderança, né? As mulheres ocuparam todos os cargos que elas podem, né? As mulheres gerenciam empresas, né? Lideram empresas, na área cultural, nós temos ministras, mas quando chega na questão da eleição, a gente ainda tem muito essa dificuldade, e também porque a mulher, ela tem dificuldade em participar da política. Poucas mulheres se envolvem com a questão política, porque acha que, né, para que eu vou me interessar por política? E a vida da gente é política, né? Então, assim, eu lembro dessa frase que a Lohana falou, né? Onde as mulheres dependem só delas, elas já conquistaram os espaços. Mas, infelizmente, quando depende das escolhas de outras pessoas, aí bate o preconceito, aí fica mais difícil. Vamos falar aqui, voltando também ao Elas em Pauta, porque se a gente for falar de política aqui, a gente vai render. Eu gosto, você também gosta, então vai render. Dá para fazer um outro episódio. Só sobre política. Futuro, olhando para frente, o Elas em Pauta foi criado em agosto, né? Como você falou. Agosto do ano que vem, 2025, como é que você quer que o Elas em Pauta esteja? Como é que você se propõe para esse projeto seu? Então, nós temos uma equipe, né? Tanto na questão do canal, nós temos uma equipe. No site, tipo assim, sou eu e eu mesma, né? Mais ou menos, você deve saber mais ou menos como é que é isso, né? A gente corre atrás. Eu que obedeço. Exatamente, a gente corre atrás de tudo, né? A gente não consegue ir em todas as coletivas, mas a gente está sempre atento, né? Mas assim, pode ser tipo pretensão minha o que eu vou falar, mas eu espero que em agosto do ano que vem, quando as pessoas pensarem em jornalismo feito para as mulheres, o primeiro nome que elas lembrem seja Elas em Pauta. Que bacana. Essa é a minha... Porque é um jornalismo feito por mulheres, né? Sandra, Sandrinha e mais alguns apelidos que eu tenho. Mas a gente tem uma equipe por trás, né? Temos os meninos aqui da Macaco Filmes que gravam com a gente desde o início. Tem a minha filha que ajuda. Várias mulheres que já passaram por aqui. Advogadas, médicas, psicólogas, várias mulheres que já ajudaram também nas pautas do site. Então, é feito por mulheres, né? Sim. E para mulheres. Então, tudo que, mesmo que seja um tema, por exemplo, você está acostumado com o jornalismo factual, o jornalismo do dia a dia. Eu tento pegar esse jornalismo factual e trazer para, por exemplo, violência contra a mulher. Eu não vou dar a notícia da violência que aconteceu na última semana, mas eu vou tratar de como a gente pode acabar com isso. Então, assim, quando a gente traz os temas aqui para o canal, é exatamente isso, né? O que a gente vê lá fora e que a gente pode discutir aqui. Você falou da sua pretensão para o Elas em Pauta. E a pretensão pessoal sua, quais são os seus sonhos, qual é o seu sonho também, qual o seu sonho, né? Gente, qual o meu sonho? Ganhar na Mega Sena hoje. A Mega tá bem. Ganhar na Mega da Virada. Essa aqui é o meu sonho aí. Se eu ganho na Mega da Virada, o de Vera no outro dia... Acaba. Se você quiser administrar... Não, mas não fica lá por hobby. A gente pode pensar às vezes eu vou fazer algumas postagens enigmáticas. Exato. Gente, eu estou aqui hoje em Dubai. Estou em Dubai. Ou gravar com o prefeito. Estou na Grécia. Não, mas assim, né, tirando essa parte, né, a questão da... Como é que fala? De me firmar mesmo, né, como uma profissional de Pará de Minas. Né, porque... eu vim de uma outra cidade, eu vim de uma outra realidade, né? Eu vim de uma cidade muito grande, né? Uma cidade onde, como a gente falou no início,
todo mundo fala com todo mundo, né? Aquela coisa da malandragem, né? E aqui o povo é mais, né? Mais retraído. Então, assim, o meu objetivo é esse, é que o Elas em Pauta cresça, tanto na questão profissional, mas também, para mim, como questão pessoal. Dessas entrevistas, aliás, dessas não que já foram feitas, né? Mas para os próximas entrevistas, para esse próximo ano que a gente vai ter, qual que é uma pauta que você quer fazer? Uma pauta que você, às vezes, em 2024 não conseguiu por algum motivo, ou às vezes foi em cima da hora, mas que em 2025 você considera como essencial falar aqui no Elas em Pauta? Tem a questão da violência contra a mulher, né, que é muito grande em qualquer lugar. Sim. E a questão sobre a violência e abuso e exploração de crianças e adolescentes. Aqui na cidade eu sei que existem muitos trabalhos relacionados à prevenção, né, e cuidados com essas mulheres. E a questão de crianças e adolescentes eu acho que ainda está meio tímido. Né? Eu meio que percebo isso. Então, seria uma pauta que existisse realmente um trabalho voltado para isso, para conscientização, né? Para essa questão de abuso e exploração de crianças e adolescentes. E uma pauta ideal? Aquela pauta que, assim, nossa, essa é uma pauta... Porque esses são de assuntos, assim, relevantes, mas são de assuntos tristes, né? A violência, o abuso. Mas uma pauta feliz, uma pauta que você... Nossa, eu quero trazer, eu tenho que trazer. Como assim, gente? Uma pauta feliz? Uma pauta que você vê, você fala assim, gente, um assunto que a cidade tem que saber disso. Do aspecto positivo que eu falo. Em relação às mulheres da cidade? Sim, sim. O problema é que a gente só pensa nesses temas problemáticos, né? A gente só pensa nisso. O problema do jornalista é esse, né? A gente pega só essas... A gente lida muito com isso. A gente lida... Mas eu falo assim, às vezes alguma história inspiradora que você às vezes até conhece, queira trazer, às vezes algum projeto bacana também que é feito na cidade por uma mulher. Assim, eu fico atenta, por exemplo, um dia desse eu fiz um trabalho, né? Uma pauta sobre a Tereza Brochado. E eu, assim, no meu caso, eu queria, né, contar histórias dessas mulheres que já fizeram parte da história da cidade, porque a Tereza Brochado fez parte da minha história. Né? Eu estudei no Pereira da Costa e a Tereza Brochado era aquela mulher linda, esguia, educadíssima, de uma elegância, sabe? Onde ela chegava... Né? Se as crianças estivessem fazendo bagunça, Tereza Brochado entrava... Apartava tudo. Acabava, porque ela era de uma elegância sem tamanho. E eu fiz uma homenagem a ela, né? Fiz um texto sobre a minha relação de admiração com a Tereza Brochado. E eu queria fazer um trabalho relacionado a isso. Pegar mulheres que já fizeram parte, né? Que já não estão mais entre nós, mas que fizeram parte da história de Pará de Minas, ajudaram em alguma área, algum setor da cidade e deixaram o seu nome registrado. Esse é um projeto que eu tenho em mente. Agora a gente pegar assim, esquece fronteiras, esquece limites agora de município. Uma mulher hoje, ou talvez uma mulher que faleceu também, que você queria entrevistar. Você fala assim, nossa, eu acho que se eu entrevistasse essa mulher, seria assim, o auge para mim. No outro dia eu poderia parar. Uma pessoa que é referência para você, que você acompanhou? Assim, eu tenho uma ídola, né? Pode ser ela, quem? Assim, é uma ídola muito específica. Por exemplo, eu fui criada na Assembleia de Deus, né? E a fundadora da Assembleia de Deus no Brasil foi uma missionária suíça. Suíça não, sueca. Foi uma missionária sueca, Frida Wingren. E eu acompanhei, assim, eu leio sobre Frida Wingren há muitos anos, né? E eu acompanho, e a história era uma mulher da década de 1920, mas uma mulher que seria atualíssima. Muito à frente do tempo. Muito, né? À frente, entendeu? Então, assim, eu já li, já escrevi sobre Frida, e é uma mulher que, se eu pudesse ter conhecido pessoalmente, eu acho que
daria uma pauta, porque ela era revolucionária, ela não baixava a cabeça para ninguém, e numa época de início do século passado, né, de fundação de uma das maiores igrejas do Brasil, e essa mulher se posicionou. E aí, no momento em que a Igreja Católica sempre foi muito forte, né, no nosso Brasil, e ainda teve o machismo, né? Exatamente, ela enfrentou tudo isso. E ela era escritora, compositora, poetisa, ministrava a palavra, e isso incomodava os homens. Então, assim, eu falo que eu queria ter conhecido Frida Wingren, que é a minha ídola. É um exemplo. E agora, aqui, voltando para esse momento atual, você falou de desafio, de trazer o Elas em Pauta, de fazer o Elas em Pauta, mas o que é mais desafiador? O dia a dia do Elas em Pauta ou, nesse episódio especial, próximo do seu aniversário, estar sendo entrevistado por um homem aqui no Elas em Pauta? Assim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá, porque eu acho que o desafio do dia a dia é mais, né? Mais Às vezes você precisa falar com o entrevistado. Eu não sou nenhum bicho-papão, não, tranquilo. Assim, você precisa falar com o entrevistado não te atende, não te responde, aí marca a gravação, a pessoa, não posso ir hoje, não posso... Isso é um desafio grande. Então, aqui eu acho que eu tô leve. Tá tranquila. Acho que tá fluindo. E estar nessa condição de entrevistada, como é que é? É a primeira vez, assim, é a terceira vez que eu sou entrevistada, né? Nesses 20 anos de jornalismo, é a terceira vez que eu sou entrevistada, mas essa tá tranquila. Porque das outras entrevistas, era para falar sobre temas muito específicos, entendeu? Hoje eu tô falando de mim, então tá mais fácil, né? Eu me conheço, então... É mais tranquilo. Ô Sandra, você comemora o seu aniversário próximo agora, dia 29, né? Inclusive, estava pensando nisso antes de vir para cá para a entrevista. O meu pai fez aniversário agora dia 17, a família dele é tudo assim, aí a irmã dele faz, agora eu não sei, estou na dúvida, acho que ela faz dia 26 e o irmão dele dia 27, ou o contrário. Eu tenho uma outra tia por parte de mãe que faz dia 29 e uma prima também por parte de mãe que acho que é dia 28 ou dia 29 também. Eu sempre fico pensando porque assim, final de ano, com a véspera de um ano novo, a gente enche de energia. Não, porque ano que vem eu vou emagrecer, eu vou juntar dinheiro, eu vou isso, eu vou aquilo, esperança e tal. E quando a gente faz aniversário, independentemente do momento, a gente também pensa isso. Não, nesse próximo ano eu vou conquistar o que eu não conquistei. É energia em dobro fazer aniversário no final de ano? Como é que é? Assim, é meio tumultuado, né? Tem muita coisa, todo mundo, né? E você ganha um presente só? Ganho. Ah, não. E eu costumo brincar, tipo assim, quem faz aniversário até dia 20 de dezembro está no lucro. A partir de 20 de dezembro, você tem que competir com Jesus. Aí já é uma disputa... Aí já é uma disputa desleal, vamos dizer assim, né? É complicado. Que me perdoe, mas é uma disputa meio que desleal. É complicado. Então, tipo, até fazer aniversário até dia 20 de dezembro, eu acho que é tranquilo. Passou dali, ninguém mais lembra que você existe. E aí depois do dia 25 tem o Réveillon ainda, né? Exatamente, e eu fico ali no meio. Que tá todo mundo... Eu fico ali no meio. Eu fico nessa imaginação, ficar, gente, energia em dobro, porque você quer ter um ano especial. A gente sempre tem isso, né? Não sei, eu, por exemplo, quando eu fui lançar o Portal de Vera, lancei nesse ano agora também, eu lembro que na virada de ano, uma coisa que eu falei pra mim, esse ano sai. Que era algo que estava na cabeça, mas nunca saía. Esse ano sai. E, felizmente, deu tudo certinho. Agora, Sandra, o papo foi bom. Você falou dos seus sonhos, você falou do Elas em Pauta. A gente está chegando aqui ao final. Eu queria que você, antes da gente finalizar, deixasse um recado para as mulheres, deixasse um recado seu também, do Elas em Pauta, né? O que o Elas em Pauta pretende fazer aí no ano de 2025. Então, assim, como a gente vê, né, como eu falei, a gente vê muitas mulheres fazendo muitas coisas aqui em Pará de Minas, né? E como a gente tem aquela realidade da cidade grande, a gente sabe que tem, mas a gente não tem contato, né? E você chega numa cidade menor e você vê isso todo dia, né? Você vê grandes empresárias, né? Você vê mulheres na política, você vê mulheres em cargos de liderança, você vê mulheres em projetos sociais, né? Você vê muita coisa, mulheres nas artes. Então, assim, a minha ideia
é juntar essas mulheres e falar sobre essas mulheres, né? Contar as histórias dessas mulheres e trazer temas que sejam de interesse dessas mulheres também. Então, assim, a gente costuma falar de tudo, e a gente fala de tudo mesmo, né? Moda, sexualidade, direito, carreira, conta histórias. Faz parte da vida da mulher. Isso, tudo que faz parte, assim, o universo feminino, a gente está falando, né? Histórias tristes, histórias mais alegres, temas mais polêmicos, né? Que precisa de uma análise mais criteriosa e temas mais leves. Mas, assim, a ideia é que as mulheres se unam a nós, né? Ao Elas em Pauta, que nós estamos aqui com o canal aberto, com o site voltado para isso, para falar de todas as mulheres. A gente fala de mulheres de todas as áreas, de todas as idades. Um dia desse eu estava parando para ver a lista de todas as mulheres que já passaram por aqui, né, por essa cadeira, e por todas as mulheres que já deram entrevista no site, né? E são mulheres completamente diferentes. São mulheres, assim, com histórias completamente diferentes, assim, com experiências completamente diferentes. Então, a ideia do Elas em Pauta é essa, é juntar essas histórias, essas vozes num espaço feito só pra gente. Eu já te parabenizo mais uma vez pelo trabalho. Espero que, assim, continue crescendo cada vez mais. O que depender de mim enquanto pessoa, o que depender de mim enquanto jornalista lá no Portal de Vera, estou à disposição para ajudar, apoio muito o projeto e mais uma vez agradeço o convite por estar aqui. Para mim foi uma honra, bater um papo com o jornalista é sempre muito bom, ainda mais com você. E que você, assim, você é carioca, veio para Pará de Minas, mas aqui é paraminense, tá? Minha segunda cidade. Sim, não, é mais uma casa sua. Então, sinta-se em casa mais uma vez. Se precisar, estou à disposição para uma próxima entrevista, para um novo bate-papo e também vamos lá no de Vera. Com certeza, pode contar comigo. Se quiser me chamar, eu estou indo lá também. É isso aí, pessoal. Esse então foi o bate-papo com a Sandra Freitas. Eu sou o Germano Santos, agradeço você pela audiência. Até a próxima.